Graças ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa noite, tudo bem? Mas hoje trago mais um vídeo, né? Dessa série The Revelation for the Evolution, né? E dessa vez titulo o vídeo como: afinal, é Deus ou não é Deus? Foi Deus ou não foi Deus? Né? Vocês vão entender a razão desse título, né? Antes, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque sim, Tu és um Deus maravilhoso. E quão maravilhoso és! Enfim, como Cristo, o mesmo sempre o chamava de Pai. Sim, que figura paterna Tu és, Senhor. Tu que inventou a paternidade. E quão maravilhoso é para um filho estar, um filho pequenininho, estar com seu pai, com sua mãe, seu porto seguro. E assim Tu és para nós, Senhor, um porto seguro. Em razão que para uma criança, o pai e a mãe é uma criança pequenininha, assim como devemos ser perante Ti, assim para nós Tu és tudo. E Tu se faz tudo, Senhor. Tudo o que precisamos, Tu se faz. Tudo o que nós necessitamos, como se diz, a Tua graça nos basta, Deus. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti, que nos cerca de cuidados para não fugir desse Teu objetivo, de ser tudo para nós, ó Deus. Glórias a Ti, que muitas das vezes, assim como a Sagrada Escritura nos diz, um pai que disciplina seu filho, que ama seu filho, disciplina seu filho. Glórias a Ti, Senhor, que quer ser nosso Pai e quer que nós usufruímos dessa Tua grande graça, glória, de ter a Ti como nosso tudo. Glórias a Ti, Pai, que quer nos ver nessa realidade, ou seja, de ser abastecido com a Tua presença, com a Tua graça, que para nós deve ser tudo, Deus. Glórias a Ti que quer nos ver assim, que nos disciplina, Deus, nos cerca de cuidado, nos puxa pela orelha, Deus, para não nos desviar desse Teu objetivo, dessa Tua glória, de ter a Ti como nosso tudo, Deus. Glórias a Ti, Pai, que sabes o que é melhor para nós e implanta em nossa vida aquilo que é melhor para nós. Mesmo que a gente seja uma criança rebelde, Tu nunca deixarás um filho Teu, Deus. Glórias a Ti, nós Te adoramos, Te glorificamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Pai, venha falar conosco, Deus. Venha, unge-nos com a graça do Teu Santo Espírito. Venha falar conosco. Clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. Que se manifeste a Tua vontade aqui, a Tua presença, a Tua graça, ó Deus. E que nós viemos saber aquilo que é do Teu agrado. Que eu não venha falar das minhas particularidades próprias, que eu venha falar o que é do Teu agrado. E seja feito tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amados, hoje eu vou falar novamente de uma profecia de Isaías, dessa vez de número 9, muito conhecida, né? Alguns versículos muito conhecidos, mas às vezes deixado de lado o seu teor, ou seja, o resumo do seu conteúdo, o sumo conteúdo a importância dessa profecia, né? Muitas vezes nos atemos aos versículos, claro, devido sim da importância de Jesus, mas descaracterizamos, né, essa profecia como um todo,
focando só na particularidade da importância de Jesus. E de fato, tem uma suma importância, mas quando se tira a figura de Jesus do contexto, ou seja, quando se olha essa profecia só no contexto de Jesus, se descaracteriza a mensagem que ela nos passar, né? Em que, claro, Jesus tem uma importância fundamental, mas a mensagem que ela quer nos passar, que é para esse dia, não posso descaracterizar o restante dessa profecia. Então, claro, é importante vê-la como um todo, né? Vamos lá. Vou lá. Profecia de Isaías, capítulo 9. Está intitulado O Príncipe da Paz, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja, esse versículo aqui é cheio, primeiro esse versículo cheio de simbolismo, né? Cada palavra aqui, ou seja, cada nome que se tem aqui, que está relacionado a um significado, tem muita importância dentro desse contexto geral, desse versículo. Então, vou ler novamente, explanando a respeito desses nomes, né? Ó, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escravidão, né? Ou seja, em sofrimento. Vai findar esse sofrimento, né? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, ou seja, fala-se de tempos, inicialmente, Deus meio que como parecendo que esqueceu daquelas duas realidades, tanto de Zebulon como Naftali, né? Aqui é falado, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. Enfim, o que significa terra de Zebulon? Sabe, Zebulon, filho de Lia, né? Zebulon significa morada, né? É filho de Lia com Jacó, né? Sabe-se que Lia tinha por objetivo que Jacó viesse morar unicamente com ela, né? Então, digamos que seria uma disputa, né, entre Lia e Raquel, outra esposa de Jacó, né? E como pretexto para Jacó vir morar com Lia, né? Então teve-se Zebulon, filho de Lia e Jacó. Ou seja, tanto é que o significado de Zebulon é morada, tá? Então, o objetivo é Jacó morar com Lia. E o pretexto, um filho, Zebulon, né? Tá. E a terra de Naftali? Naftali, filho de Bila, né? Sabendo-se que inicialmente tinha por certo que Raquel era estéril, então, e sendo Bila serva de Raquel, ou seja, Raquel é esposa de Jacó, correto? Tá. Então, para alçar a disputa entre Raquel e Lia, né? Raquel usou a serva Bila para dar filho a Jacó, né? Então, esse filho é Naftali, que significa a minha luta, né? Então, aqui também, o objetivo é Jacó, né? O objetivo aqui é o Jacó. E usou-se como pretexto filho, né? Naftali, chamado Naftali, que significa minha luta, né? Tá, tenha por isso então, nesse inteirinho, né? Então, tanto o Zebulon é filho, pretexto para se aproximar de Jacó,
também Naftali, filho pretexto perdão, gente. Zebulon, filho pretexto para Lia se aproximar de Jacó, né? Tanto Naftali, que é filho pretexto para Raquel se aproximar de Jacó, entende? Então vamos ficar com esse contexto, tá? Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ó, mas nos últimos tempos. Então, você viu que inicialmente era uma luta, né? Uma disputa. Inicialmente era, ou seja, sacrificioso, desprezível, um momento árduo, né? Inicialmente, né? Nos últimos tempos tornará glorioso, né? O caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, né? Você sabe que Zebulon e Naftali eram um território ali, né? Em que, ou seja, em que oriundo de filhos de Jacó, mas designou-se tribos ali, né? Um território, né? Que era onde depois veio a ser a Galileia, onde Jesus viveu e iniciou seu ministério, né? Então são regiões ali, tanto Zebulon como Naftali, regiões em que Jesus ali, o que há em comum entre essas duas regiões, ou seja, a Galileia, né? Em que Jesus iniciou seu trabalho, tá? Tudo isso tem importância e significado. Então, vamos voltar aqui. Tornará glorioso o caminho do mar. Isso tem significado também. Caminho do mar. Caminho do mar. Mar, temos o simbolismo de ambiente monstruoso. Ou seja, ambiente tenebroso, né? Onde há crueldade, onde há maldade, né? Tá. Sabe se na Sagrada Escritura fala assim, olha, dá um conselho para você, acho que está lá em Provérbios. Não entre no caminho do ímpio, pois dele só pode vir maldade. Não entre no caminho do ímpio. Não entre no caminho do ímpio, pois dele só pode vir maldade. Ou seja, não entre no caminho do mar, do cruel, enfim, daquele que não tem piedade, porque dele só pode vir maldade. Vamos só esclarecendo o valor, né, finalzinho desse último versículo. Ó, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Nos últimos tempos, sabe que vivemos crueldade nesses tempos, né? Você sabe que a promessa é o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir, né? Só tô dando valor de argumentos aqui para a gente juntar depois e formar um significado central, tá? Eu explanei significados aqui, agora eu vou ler de novo, ajuntando tudo isso, tá? Tá. Vou ler de novo, já juntando, depois eu vou ler de novo. Porque, na verdade, gente, essa profecia só é bem entendida entendendo o significado disso. Entendeu? Né? Vou ler de novo aqui. Ó, mas para a terra que estava aflita. Então, como você viu, primeiro aflição. Não continuará a escuridão. Não, terminará. Ou seja, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Sabendo que essa profecia se remete a Jesus, claro, né? Jesus nos tornará glorioso, ou seja, através de Jesus, tá? Então, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Sabe, gente, primeiros tempos, mas que tempo esse? Né? Será que antes era no tempo da tribo de Jacó ou no tempo de Jesus?
sabe que no tempo de Jesus essa terra era desprezível, a Galileia era desprezível. Era um lugar, inclusive, era uma terra de gentios, ou seja, quem era gentio? Aquele que não era judeu, aquele que não tinha linhagem pura, ou seja, ou posso vincular aqueles que também não adoravam o Deus vivo, né? Posso vincular, lá tinha pessoas de todas as nações lá, né? Inclusive, também era tida, a Galileia também era tida como um território onde se vivia pessoas excluídas, pobres, marginalizados, né? Então era uma terra de todos lá, tá? Então, é uma terra que sim, haveriam aqueles que eram desprezados lá, né? Então posso considerar sim, esse primeiro tempo ali onde Jesus viveu naquele tempo, que era uma terra esquecida sim, não tinha seu valor de fenomenal, de referência. Era uma terra, digamos assim, meio que nem lembrada, sabe? No contexto ali político, religioso daquela realidade de Israel, né? de Jesus, quando Jesus viveu, né? Era esquecida, né? Enfim. Agora, mas que Zebulon e Naftali, o filho tem a ver com isso, tá? Vou juntar isso, tá? Ó, vou voltar lá. Nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon. Vamos lá. Nos primeiros tempos, tornou desprezível. Você sabe que tem a ver filho, Zebulon, com Deus? O que tem a ver, né? Gente, você sabe que da mesma forma como aqui, no caso Zebulon, que era filho de Lia, o objetivo de Lia era se aproximar de Jacó e o pretexto era filho. O objetivo nosso de se aproximar de Deus quem está numa certa religião, o objetivo é se aproximar de Deus. O pretexto qual é? O pretexto, o caminho, a forma como se aproximar de Deus é dar filho para Ele. Filho para Deus. O que é dar filho para Deus? É eu, no amanhã, ser filho de Deus. É a única forma de se aproximar de Deus. Sabe, gente? Não tem como se aproximar de Deus. O que é filho da filha? É algo que eu ofereço a Ele que realmente é agradável a Ele, né? O que é agradável? É que eu venha ser um filho dele. Isso é muito agradável a Deus. É que eu amanhã me torne mais próximo de Deus. É que eu amanhã me torne a imagem e semelhança dele. Dia a dia a imagem e semelhança dele. Porque creio eu que a realidade que estamos aqui é justamente para isso, né? Todo esse contexto físico aqui, Deus criou tudo para quê? Para a sua obra, né? Qual a obra de Deus? Tornar o homem a imagem e semelhança dele, né? Então, todo o contexto de tudo que existe, não estou falando desse contexto dos planetas da Terra, não, tudo do Criador, a obra dele, o que o vasoleiro quer, o oleiro quer, o que ele quer originar seu vaso de honra, o que o pai quer, o pai quer os seus filhos de verdade. Assim como Jesus Cristo, vim buscar todos o que o meu pai me designou. Sim, então, o que o pai quer filhos, né? Então, como nós nos aproximamos dele? Sendo filho dele, sendo a imagem e semelhança dele. Da mesma forma como aqui, para se aproximar, tanto Lia como Raquel, para se aproximar de Jacó, né? O caminho, o pretexto foi filhos para nós também, se aproximar de Deus, se chegar a Deus. Ou seja, ter a pertença realmente da intimidade de Deus é filhos. Dar filhos a Ele. E qual filho que temos? Nós, entendeu? Eu me tornar a imagem e semelhança dele. É isso que Deus quer, entendeu? Porque de fato, gente, um filho de Deus é a imagem e semelhança dele. Isso a gente tem por certo.
Porque um filho de Deus não pode ser diferente de Deus. Tipo assim, muito diferente de Deus. Tem que ser imagem e semelhança. Não estou falando que é réplica, não. Mas a imagem e semelhança. Semelhante. Entendeu? É isso que Deus quer, né? Então vamos lá. Tá. E o que tem a ver caminho do mar, além do Jordão? Como que se dá filho para Deus, gente? Novamente, tomando água de coco na beira na beira da praia? Não, não é. Como que se dá? A Sagrada Escritura nos fala, olha, se te der um tapa numa face, oferece outra. Ou seja, perdoa. Se você for violentado, oprimido, perdoe. Se te roubaram a túnica, deixa que leve a capa. Se você for injustiçado, perdoe. Se te forçar a andar uma milha, ande duas. Ou seja, se você for oprimido, perdoe. Né? Humilhado, perdoe. Ame vossos inimigos. Ore pelos que vos perseguem. Gente, isso tudo parece ser uma grande violência contra nós mesmos. É uma opressão, é uma luta, é uma guerra interior. Perdoar, amar nossos inimigos, orar pelos que perseguem, sim, é violência contra nós mesmos. Nossa, contra nós mesmos. Né? É uma luta. Né? Ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. Porque se vocês amam só aqueles que convêm, que recompensas vão ter se até os publicanos fazem isso? Se vocês saudam só do teu comum convívio, que recompensas vocês vão ter se até os gentios fazem isso? Sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Ou seja, se aproximar dele, ser a imagem e semelhança dele, como então? Violência contra nós mesmos. Não que eu vou sair arrebentando, não, pelo contrário, eu vou me abster de violência. A violência é contra o meu interior, como o meu homem velho, contra o meu orgulho. Dói, fere, é luta. Mas é o único caminho para você chegar a Deus. Para dar filho para Ele é só assim, gente. Não tem outro caminho, não. Você acha que é na moleza, na facilidade? Não. Me desculpa quebrar a tua expectativa, que cumprindo os seus ritos religiosos, na facilidade você vai... Me desculpa, tá? Mas não quero mentir para você, não. Não é na facilidade, não. Tá? Porque de fato, gente... Algo tão nobre como herdar o reino e ser filho de Deus, e na verdade a gente sabe que a porta é estreitíssima, você acha que seria algo fácil? Não. Não é fácil, não. Mas não é impossível. Claro, seria impossível se fosse só para nós, mas com o auxílio dele nada é impossível. Então, tá. E com ele fica até mais fácil, tá? E sem ele fica impossível. Pronto, facilitei, né? Fica fácil, com Deus fica fácil. Ele te dá paz, que excede todo entendimento, daí fica tudo mais fácil. E que se você olhar para ele naquela cruz, o que você está vivendo é mamão com açúcar, tá? Comparar com o que ele viveu naquela cruz, o que você está vivendo é mamão com açúcar. Facilitei mais ainda. Vamos lá então. Tá. Então fica aqui por certo, tá? Que ser filho de Deus é o único caminho. Cultivar em você uma filiação de Deus, uma imagem semelhante de Deus, é o único caminho para se aproximar dele, tá? O único caminho. Jesus, o que Jesus falou? Inclusive foi Jesus que falou, se der um tapa na face, foi exatamente, né? Ele é o caminho, tá? Olha o que ele viveu, olha o que ele falou, olha o comportamento dele, como um cordeiro mudo foi levado a um matadouro. Ele é o caminho. Tá. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Imagina, gente, você andando numa escuridão, não vê nem nada. Você não sabe como é que é o terreno, é angustiante. É uma incerteza tão grande, tipo, que você não consegue ver expectativa, como você estivesse realmente desorientado, sem esperança. Ou seja, quando viu uma grande luz, de repente acende aquele... Poxa, que ali voltou a luz.
Voltou a luz, eu não sabia, eu não estava andando, o que estava acontecendo, não sabia o que tinha ao redor. Voltou a luz, é um grande alívio. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Tá? Povo que andava. E na verdade, gente, é só Jesus, só através de Jesus que se consegue ver essa grande luz, tá? Tá. Viu uma grande luz, um grande alívio, tá? Viu grande luz, tá? Na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Onde que então resplandeceu a luz? Na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Onde? Região da sombra da morte. O que significa? O lugar sombrio, assustador da morte. O que é morte? A crueldade, o maligno, o inimigo. Veja, gente, quando a pessoa está aflita pela crueldade, a crueldade é promovida pelo maligno, né? Ela está aflita ali, olha, parece que não tem ninguém por ela, ela está sozinha, todo mundo que está ao redor, assim como aquela mulher adúltera lá, a mulher adúltera, em que os escribas e fariseus trouxeram ela, jogaram na presença de Jesus ali, todo mundo com pedra na mão para apedrejar ela, e ela quietinha, assim, o que vai ser de mim? É hoje que eu morro. Ou seja, trouxeram Jesus e Jesus tocou os escribas e fariseus e falou para a mulher, mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno, vai, não peque mais. Ou seja, se não condenou, absolveu. Em resumo, Jesus é a grande luz. E ele veio para quê? Em resumo, nos tirar do sofrimento. O Salvador veio nos tirar do sofrimento. E para que possamos ver a grande glória. Mas, gente, em tudo isso aqui eu vinculei a palavra sofrimento. Né? Sofrimento. Tenha em mente isso, tá? Vamos lá. Versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti. Ou seja, tens multiplicado esse povo. Que povo? O povo que viu uma grande luz. Estava em trevas, estava em grande sofrimento. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem o despojo. Né? Tá, o que significa tudo isso? Vamos lá. Tu, Senhor, tens multiplicado, ou seja, cada dia mais. No quesito que o povo estava nas trevas e viu a luz, claro, se viu a luz, pronto, já vem o alívio. Que Jesus nos prometeu? Vinde a mim todos vós que estáis com fardo pesado e eu vos aliviarei. Se aproxima de Jesus. Tirarei de vocês esse jugo pesado e vos darei um jugo leve. Cada dia mais pessoas encontram Jesus e saem da opressão que as trevas... Porque na verdade, gente, a opressão nada mais é um meio para você chegar a Jesus. Ou você chega a Jesus sentar na beira da praia, comendo, tomando água de coco. Não. Olha para a Sagrada Escritura, todos aqueles que vocês que chegaram, que tiveram encontro tete a tete pessoal com Jesus, e Jesus proferiu salvação sobre eles. Olhe, é bandido na cruz, é prostituta, é mulher adúltera, é cego, tudo está nos seus piores dias arrebentado, sofrido, né? Quem os incutiu o sofrimento? A morte. Aquele que o Senhor designou por essa razão. Porque Deus não suja as mãos, não trazendo doença, trazendo maldade, crueldade, não. Ele deixa isso a encargo do mal, da morte. Mas é preciso a razão da morte para todas as pessoas se aproximar da luz de Jesus. Entende? Estamos vivendo o que hoje? Sofrimento. Para quê? Há alguns que falam que é luta espiritual. Sim, concordo. Por quê? É bem certo que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Deus é o que? Espírito. Então tudo é espiritual, gente.
A gente sabe que aqui é simplesmente a realidade do esboço espiritual que foi designado a se cumprir, né? Então, aqui é a realidade do que antes foi escrito no espiritual. E tudo o que acontece aqui tem uma razão espiritual, né? No sentido de que Deus permite, ou seja, antes espiritualmente as trevas nos incutir sofrimento para nos aproximar dele, né? Não há outro caminho não, tá? Não é tomando água de conta da beira da praia não, tá? Tá? Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti. Cada dia em que mais pessoas vão a Jesus, pronto, ele tira. Jesus que é o objetivo, que é a glória de Deus, ou seja, nos aproximando. Como chegamos a Deus? Através de Jesus, só através de Jesus, só através daquilo que ele falou, tá? Então, qual é a promessa? Quando se aproximamos de Deus através de Jesus, através daquilo que Jesus falou, ele tira, procede de mim, aliviarei esse fardo, tirei esse sofrimento. Ou seja, tirarei vocês desse ambiente tenebroso, sombrio, e vocês virão um alívio de uma grande luz, né? Ou seja, tirarei esse fardo, esse jugo pesado de sofrimento, vos darei um jugo leve. Vocês nem vão se lembrar que estavam nas trevas, estava tudo apagado, tudo escuro, vocês angustiados, não sabiam dar um passo. Agora vocês caminham livremente, voam que nem os pássaros, cantam, brincam, né? É um grande alívio. Tá? Vamos lá. Ou seja, tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. Qual é o objetivo daquele que planta? Colheita. Uma vez que colhe, festa. Se alegra no tempo da colheita. O objetivo, a glória de Deus é o quê? Sermos a imagem e semelhança dele. Qual é o caminho? Jesus. Ou tudo que Jesus nos falou e viveu, nos mostrou como viver. O exemplo é Jesus, o caminho é Jesus. Tá? E como exultam quando repartem despojos. Sabe, o objetivo da guerra é conquistar o território. Aquele que conquista tem direito aos despojos. Então, aqueles combatentes, a alegria deles é o despojo. O galardão do cristão, enfim, para conquistar o galardão precisa conquistar a glória. O caminho é Jesus. Tá? Tudo que Jesus falou. Não é só o nome de Jesus. Eu não tenho que escrever o nome de Jesus na minha testa e ficar, enfim, Jesus, 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 eu te amo, não. Eu tenho que viver aquilo que ele falou, tá? Porque senão nada adianta ficar falando Jesus, 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 mas não viver o que ele falou, como ele viveu, o exemplo que ele nos deu, né? Tá. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Enfim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tirei esse jugo pesado e vos darei um jugo leve. Jugo, aquela peça de madeira, aquela gangue que une os bois de carga, para eles terem o mesmo compasso, ou seja, uma cadeia deles, uma prisão deles, entende? Que eles ficam presos lá, naquele passo. Ou seja, né, no carro de boi, né? Uma escravidão, bem dizer. Quem nos confere escravidão? O maligno, a morte. Ou seja, porque tu quebraste o jugo. Quem? Deus. Deus. Como ele faz? Através de Jesus. Do que Jesus falou. Do que Jesus viveu. Porque o ápice, Senhor, o ápice, gente, da Sagrada Escritura, a referência principal, o alimento sólido, tudo de mais importante da Sagrada Escritura é Jesus. Não o nome Jesus, mas tudo que ele falou, mencionou, se referiu e viveu e nos mostrou a viver. Olhem para toda a Sagrada Escritura, mas olhem também com os olhos para Jesus. Olhem para toda a Sagrada Escritura, mas olhem pensando em Jesus.
Tá? E o que é Jesus? Misericórdia. Pronto. Adiantei o passo aqui e vou falar misericórdia. Ou será que Jesus falou outra coisa além disso? Tá, vamos lá. Tá. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Vitória dos midianitas, Gideão, luta de Gideão, né, diz 300, em que os midianitas, na época da colheita, afligia o povo de Israel. A hora que o povo de Israel plantava, a hora que estava para colher, os midianitas iam lá e tocava o terror no povo de Israel e, enfim, massacrava eles. Ou seja, todo o trabalho em vão, né? Opressão. Quem faz isso com a gente hoje? O mal, a morte. A permissão de Deus. Para quê? Para nos aproximar de Jesus, para nos aproximar de Deus através de Jesus, através de tudo que Jesus nos falou. Uma vez que aproximando de Deus, pronto, Deus faz o quê? Ó, tu quebraste o jugo, tira o jugo, porque não tem por que ter a crueldade mais. Se você entendeu a razão e vive conforme a razão de Deus, não tem por que Deus te disciplina mais. Não tem. Deus não é opressor, gente. Deus é um pai que nos ama. E a Sagrada Escritura nos fala que um pai que ama seu filho o disciplina, coloca nos seus caminhos, ou o torna em mais semelhança dele. Como que Deus nos permite a disciplina? Através da crueldade que o maligno nos impõe. Ou será que Deus vem para tocar terror que não? Ele dá essa razão ao maligno. Né? Mas enfim, amando de Deus. Então, fica aí a pergunta. Mas afinal, é Deus ou não é Deus? Foi Deus ou não foi Deus? Tudo que acontece é a permissão de Deus, ou seja, mando de Deus, a autoridade de Deus. Então, é e foi e será Deus. Independente do contexto de vida que você está vivendo. É, foi e sempre será Deus. Tá. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Então, veja, bota, olha, guerra, batalha sangrenta, né? Luta, tempestade, tribulação, angústia, sofrimento. Ou seja, aqui fala, ó, porque toda bota é o sustentáculo do guerreiro, né? É a primeira superfície que ele pisa que o mantém sustentável. Ou seja, a razão é a segurança do guerreiro que oprime, tá? Vamos colocar assim. Ou seja, a razão do opressor, tá? A razão do opressor, tá? A razão do opressor, ou seja, o opressor, tá? O opressor, né? Porque toda bota com que o guerreiro anda em tumulto na batalha e toda roupa revolvida em sangue, revolvida, ou seja, sangue, sacrifício, né? Uma vez que eu levo tapa na face, opressor, né? Sacrifício. Qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício diante daquele tapa? Perdoar. Né? Esse é o sacrifício. Talvez a parte mais difícil, levar tapa, ponto, rapidinho. É um pique. O mais difícil é perdoar. Então, gente, tá? Ó, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, serão combustível. Combustível para quê? Fogo. Fogo me lembra o quê? Espírito Santo.
Ou seja, nós teremos que ser, virá aquele, quem João falou? Virá aquele que batizará em espírito e fogo. Enfim, eu não sei como é que ele falou, mas lá em fogo e em espírito, né? É isso, né? É. Eu batizo no nada, mas virá aquele que batizará em espírito e fogo. Enfim, não lembro o teor das palavras, exatamente a ordem das palavras. Mas, enfim, Jesus novamente, né? Aqui fala, o que é o combustível do fogo? Para ter fogo tem que ter o quê? Tem que ter aquele que está oprimido e tem que ter o perdão. Ou seja, mais uma vez, não é fácil. Né? Não é fácil ser mais semelhante de Deus. E na verdade, gente, o primeiro, quem que foi? Jesus. Ele é o caminho. Foi fácil para ele? Não. Você acha que vai ser fácil para você? Não. Se a gente entendesse a razão da opressão, a gente seria, claro, abreviaria o sofrimento. Por quê? O que eu tenho que fazer? Perdoar, me tornar humilde, me tornar fraco ali. O que o apóstolo Paulo falou? Eu não me glorio pelas minhas grandes revelações, eu me glorio quando eu sou humilhado, privado, desprezado, cuspido, humilhado, enfim, privado. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se torna viável através quando eu baixo a cabeça, quando eu perdoo a violência, a crueldade, a maldade. Se torna concreto, eficaz, evidente, enfim, acontece quando eu sou fraco, quando eu perdoo, quando eu abaixo a cabeça, quando eu fico caladinho como que Jesus Cristo ficou, como um cordeiro mudo foi levado no matadouro. O que veio sobre Jesus diante de toda a quietude dele, depois falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Sim, o Pai lhe deu toda a autoridade sobre tudo e todos, pronto, né? Estão entendendo o caminho? Sacrifício. Tá. Porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo, né? Porque, está lá em versículo 6. Porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo, né? Tá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tá. Como entender? Um filho nos deu. Então, um filho nos deu. Então, eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Este nos deu um filho. Um filho se nos deu. Ó, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Ó, vou ler de forma diferente para você entender. Porque um menino nos nasceu. Um filho este nos deu. Porque um menino nos nasceu. Porque um filho este nos deu. Voltando lá. O que Deus quer que eu tenha um filho para Deus. Que eu dê um filho para Deus. Que de mim venha nascer um filho. Qual é o único caminho? O sacrifício. Quem nos mostrou esse sacrifício? Jesus. Ou será que isso era visível sem que Jesus viesse? Não. Assim como o povo de Israel era cego, guia de cego, nunca eles vinham ver se não viesse a luz, a claridade, a clareza de Jesus para dar um filho para Deus. Nunca. Então o povo que estava em treva viu o caminho, viu como é que fazia para chegar em Deus. Porque senão nunca ia chegar com o objetivo de Deus, de dar filho para Deus. Porque, enfim, eles estavam presos em leis, na religiosidade de leis, no cumprimento de leis. Mas longe da razão de Jesus Cristo, que é a misericórdia. Vamos lá. Tá. O que é misericórdia? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Isso é misericórdia. É só Jesus que teve que fazer isso por nós? Não, nós temos que fazer. Porque nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. Quem é referência de pessoa de Deus aqui?
como devemos nos apoiar em Jesus. Se Jesus falou, gente, você acha que se você quer ser mais semelhante de Deus, você não tem que falar também? Perdão? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Não tem. O governo está sobre os seus ombros, sobre Jesus, que tem autoridade sobre... E na verdade, o que é Jesus? É Deus. Pronto. Jesus é Deus. É uma figura humana de Deus. É a referência de Deus para nós. Ó. O governo está sobre os seus ombros, que tem autoridade sobre tudo e todo. Jesus. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, estenderá. Ou seja, quando se diz estenderá o governo, ele permitirá que outros governem com ele. A saber, o homem, criado por Deus, terá domínio. Domínio, ou seja, autoridade. Autoridade. Advinda de quem? Jesus. Ou da figura de Jesus, no quesito que ele mesmo viveu, mencionou e falou. Em resumo, o primeiro homem, Jesus. Se devemos ser mais semelhança dele, devemos ser homem como ele foi. E daí sim, ele nos comunicará o direito de autoridade. Ou seja, o direito de governar com ele, o direito de administrar os poderes de Deus, o direito da fé. Se formos a imagem e semelhança dele, né? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Paz sem fim, o que é paz sem fim? A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz celestial, né? E na verdade, como se alça essa paz? Como se consegue ela? Sendo a imagem e semelhança de Deus. Esse é o caminho, buscando ser. Você só consegue ter paz sendo pacífico, almejando elas e fazendo para que em sua vida ela exista, sendo pacífico, sendo humilde, benigno, longânimo, tendo paciência, benigno, vendo coisas boas em tudo, bondoso, misericordioso, fiel em todas as relações, manso, sendo domável, tendo domínio próprio. Sim, você cultuando isso, você alcança a paz de Deus, que Ele dá àqueles que buscam ser imagem e semelhança dele. As características, novamente, as características de ser imagem e semelhança de Deus é o quê? Ser bondoso, benigno, paciente, fiel, ter domínio próprio, né? Enfim, o fruto do Espírito Santo, lá está em Gálatas 5:22, é aquilo, tá? As características do fruto do Espírito Santo, que é amor, né? É aquilo. Cultuando aquilo, Deus nos dá paz. Porque nos introniza no reino dele, nos dá a capacidade de fé. E na verdade, tudo isso veio da referência de Jesus. Ele nos ensinou. Será que o apóstolo Paulo teria falado isso se não fosse o que Jesus nos mostrou? Né? Sendo que no ministério do apóstolo Paulo, todo o referencial, bem dizer, ou seja, o foco, a centralidade era o que Jesus mencionou, falou e viveu. Tá? Ele estenderá o seu governo e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi. Ou seja, terá autoridade, né? E sobre o reino, o seu reino, para o estabelecer, para o firmar com juízo, ou seja, quem tem juízo? Juiz, ou seja, autoridade, e com justiça. Qual é a justiça de Deus?
Sendo aqui que a referência era Deus, Jesus, através de Jesus, misericórdia. Por quê? O que é justo para Deus? No quesito de julgamento. O que é julgamento? Absolução, condenação. A justiça de Deus, né? A justiça de Deus. Quando você diz, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Pai, perdoa-nos igualmente nós perdoamos. Perdoar é absolver, não é condenar. Então, se eu perdoo, se eu sou misericordioso, Deus é misericordioso comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. A justiça de Deus é misericórdia. É isso que Ele quer. É isso que para Ele é justo. E aqueles que assim são, Ele os dá autoridade. Comunica a autoridade, permite, né? Vamos lá. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Enfim, Deus, o zelo. O que é zelo? O cuidado. O zelo o zelo da sua casa me consome. O zelo da sua casa me consome. O zelo da sua casa me consome. Consome sacrifício. Enfim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem que vai impor disciplina além para esse filho se adequar no formato e imagem e semelhança de Deus? O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó. Ele, que permite a disciplina, ou seja, que nos seja incutida a disciplina, a árvore da disciplina para se aproximar de Deus através da figura de Jesus, que nos referiu como se aproximar de Deus, sendo misericordioso, falando, Pai, pelo eles não sabem o que fazem. Enfim, aqui só está explanando, né? Ou seja, explanando a respeito da figura de Jesus, né? De como Ele nos faz se aproximar de Deus, né? Como Ele nos tira o sofrimento, uma vez alcançando o propósito de nos aproximar de Deus, sendo imagem e semelhança dele, nos é tirado o sofrimento. Tá. E agora ele dá continuidade a partir do versículo 8, falando ao reino de Israel. Israel, você não está entendendo nada. Até quando você vai ser cabeça dura, Israel? Vai lá. Vamos lá, versículo 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Né? Todo o povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem, ou seja, todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração. Vamos lá então. Todo aquele que é orgulhoso, soberbo, de coração duro, em Efraim e moradores de Samaria, ou seja, todos, de todo quanto é lugar. Uma vez que Efraim, aquele povo que buscava ser justo, Samaria, onde tinha o sincretismo, ou seja, a miscigenação de povos, né, de cultura. Ou seja, está falando para todo mundo, tá? Todos vocês que se quiser ser orgulhoso, soberbo, escute. Escute. Vamos lá. Os tijolos, vai lá. Tá todo o povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem, né? Eles falam assim, né? Esse povo aí. Os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Enfim,
Você viu se eles vincularam a palavra a Deus? Que não, falaram nós, é nós, é nós. Assim como aqueles que ergueram a Torre de Babel, é nós que somos que vamos fazer isso aqui acontecer. Então, esses orgulhosos, que se acham dono da verdade, né? Que se acham os bambambam, ou seja, que acham que por ter o conhecimento da lei, se coloca a altura de Deus ao ponto de julgar as pessoas. Se consideram juízes das outras pessoas. A saber que só um é o juiz, o justo, Jesus Cristo. Né? Vamos lá. Ó, o que eles falam, esses orgulhosos falam. Ó, os tijolos ruíram por terra. Jesus falou o quê? Pode destruir esse templo em 3 dias. Né? Pode destruir esse templo aí. Eu reconstruo em 3 dias. Eu reconstruo em 3 dias. Quem é que reconstrói? Jesus. Sem Jesus não somos nada. Para o homem é impossível. Mas para Jesus, para Deus, nada é impossível. Então, a razão de tudo, a centralidade, o poder, a eficiência de tudo é Jesus. Não é nós. Nós não podemos fazer nada. Nós é lama. Sem Jesus nós não vira vaso de oleira nunca. Tá? Mas aquele povo orgulhoso estava se gabando, dono da razão. Tá, vamos ver aqui. Ó. Tá, só dá significância a esses símbolos aqui, ó. Os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Pedra lavrada esculpida por nossas mãos. Né? Nós vamos lapidar nosso orgulho aqui, ó. Vai ficar bom. Pode ser que tenha meio feio esse orgulho, mas vamos lapidar um pouquinho, vai ficar mais bonito esse orgulho. Gente, orgulho é orgulho, não tem que ter orgulho, tem que ter humildade, tá? Orgulho Deus abomina, a saber que Deus revela a face humilde e vira as costas por orgulhoso, tá? Por soberbo orgulhoso, tá? Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Sicômoro? Sicômoro é a árvore que o Zaqueu, né? É Zaqueu. O cobrador de impostos lá, o Zaqueu, é o publicano, né? Zaqueu, né? Se não me engano, que era muito rico, mas de baixa estatura. Enfim, a gente sabe que Jesus ia passar por um caminho lá e ele queria ver, queria ver Jesus, né? Ele tinha o objetivo, queria ver Jesus, ele queria ver, ele queria buscar Jesus. Então, por isso, como por esse baixa estatura, ele subiu no sicômoro, né? Veja, os sicômoros foram cortados. Então, que dá para entender a referência àquela passagem do Evangelho, né? Ou seja, sicômoros foram cortados. Zaqueu, apesar de rico, era de baixa estatura, era humilde. Então, se foi cortado esse sicômoro, já não haveria possibilidade de subir mais, né? Não haveria possibilidade de subir. Ou seja, por que foi cortado? Porque por orgulhoso, gente, não há razão por ter sicômoro para subir para Jesus. O sicômoro é para os humildes. Para o orgulhoso, olha o que ele vai falar aqui. A saber, sicômoro é uma árvore muito simples, tá? Ó. Que não tem valor comercial. Tá, onde que eu parei aqui? Ó, o versículo tá no 10. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Ó, uma árvore que provém riquezas, né? De alto valor comercial. Enfim, aqui falando que nós somos bons, né? Falando, enaltecendo a capacidade desse ser através da riqueza que aqui
ele com a mão dele, nós, né? Quer saber? Cheio de tijolinho nada, né? Vão lapidar com essa pedra aqui de orgulho que nós temos. E quer saber? Se come essa ervinha de nada, ainda vamos com cedro, coisa de valor, das nossas mãos. Orgulho. Enfim, só enaltecendo aqui esse versículo aqui, orgulho. Por essa razão, a razão que está sendo considerada aqui é orgulho, tá? Tá. Então vamos lá. Tá. Porque vocês estão orgulhosos, gente? Por isso o Senhor suscitou contra ele o adversário de Rezim. E instigou de Rezim, adversário de Rezim. Enfim, aquele povo bem cruel, que chega para moer mesmo, sabe? Ou seja, o mal, o maligno, né? Se não me engano, sírios, filisteus, aquele povo que era temido pela crueldade, né? Instigou os inimigos, ou seja, ó, veja bem, por isso o Senhor suscitou, deu força a ele. Aí, vou capacitar você, inimigo, para moer esses israelitas que não entenderam nada, tá? Ó, por isso o Senhor, porque ele estava orgulhoso. Por que moer? Pedra, gente, se moe para se tornar pó. Nem que precisa passar um rolo compactador. E daí a pergunta, por que estão sofrendo, gente? Que é luta espiritual? Por que Deus permite isso? Por que, né? Gente, é disciplina de um pai que ama seu filho e não quer ver o seu filho no inferno, tá? Disciplina. A saber, a aliança de Deus com Davi. Pode ser, Davi, que seu povo vire as costas para mim, mas eu punirei com vara, mas terei misericórdia. Os amarei. Terei misericórdia. Sempre darei chance para eles, sempre darei chance. Punirei com vara. Tá. Então, por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Instigou, deixou tudo raivoso, sabe? Tudo. Igual aquele cachorro que apanha e fica amarrado lá. Solta, ele sai devorando. Deu força para ele, deixou raivoso, mas para chegar moendo, né? Olha lá. Tá, versículo 12. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus. E a mão dele continua estendida. Vocês não entenderam nada, Israel? Não entendeu nada? Vocês não entenderam que a razão de tudo é misericórdia, é ser imagem e semelhança de Deus, é perdoar, é considerar os outros, não é ficar apontando o dedo? Vocês não entenderam nada? A mão de Deus continua estendida. Tá. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Gente, Deus é paciente, mas tem um limite. Qual é o limite? O dia. O dia D. O dia em que não tem mais jeito, gente. Gente, não tem como mais esperar a mão, tá? Pronto, os vasos eles dão completo e quem ficou, quem foi, quem ficou vai ficar, tá? Esse é o dia, tá? Por isso, num só dia o Senhor corta de Israel, do seu povo, a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, ou seja, a autoridade humana da religiosidade. Entendeu? Aqueles que pela lei se acham bambambam. Aqueles porque têm domínio da palavra se acham bambambam. Aqueles que usam o nome de Deus para serem chefes, serem autoridades, serem orgulhosos, altivos, arrogantes. É esses daí. O ancião e o homem de respeito serão a cabeça. E o profeta que ensina mentira é a cauda. Enfim, profeta que ensina mentira. Aquele que é profeta, aquele que fala
em nome de. Aquele que fala em nome de Deus, mas de forma vã. Coisas que Deus não se vincula à verdade de Deus. Por exemplo, dinheiro, né? Aquele que fala de Deus para alçar ganhos e instigar ao sonho de ganhos. Sendo que Deus não falou isso. Deus falou, é impossível servir dois senhores, ou você agrada um, ou você ama um e odeia o outro, ou você favorece um e despreza o outro. É impossível servir a Deus e riquezas. Tá? Então todo aquele que está falando em nome de Deus para instigar ao cúmulo de capital, cuidado. Né? Ou seja, então, em resumo, o hipócrita e aquele que fala de Deus em razão da prosperidade, tá? Vamos ser mais claros assim, tá? Hipócrita, que na verdade as duas coisas que Jesus Cristo abominou, tá? Os escribas e fariseus, que ficavam perseguindo ele, mas sem a verdadeira razão de Deus, mas sim baseado na lei, né? Hipócritas. E quando Jesus chegou arrebentando tudo no templo, que eles estavam comercializando os animalzinhos lá para o sacrifício, né? Aqueles que, sim, em razão das razões de Deus, instigavam a usura, ao comércio, os ganhos, ou seja, comercializavam a razão de Deus, né? É esses dois aí. Cuidado, alerta vermelho, gente. Já tá suando, sabe quando vai estourar a bomba atômica lá? Uau! Aquela sirene mesmo que sabe que o negócio vai ficar feio. Cuidado, tá? O alerta é pra vocês, tá? Vamos lá. Versículo 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Ou seja, você que está ligado nessas ideias aí, gente, cuidado. Que, enfim, vai sobrar para você. Você está vendo, eles tacam a pedra no ninho marimbondo, você ficar perto, você vai ser ferroado. Ó, por isso o Senhor não se alegra com o seu jovem. Você que está aprendendo com eles, Deus não se agrada com o seu aprendizado não, viu? E não se compadece dos seus órfãos. Órfãos, aquele que não tem pai, ou seja, aquele que não tem a paternidade de Deus. Fala de Deus ali, mas não é amparado por Deus. Só tem Deus por palavra, mas não no coração. E das suas viúvas. Viúvas de igrejas que não têm seu marido, que não tem. Pode até falar de Jesus, mas não tem em si o que Jesus viveu, falou e pronunciou. E serviu de modelo, né? Falam de Jesus em vão. Ou seja, falam de Jesus, mas não têm a misericórdia, né? Porque Jesus só falou disso, misericórdia. Tá. Porque todos eles são ímpios, a saber, ímpios e maus. Ímpios? Cara, eu gosto do significado assim, eu não sei quantos e quais tipos de qualidade que tem a tradução ímpio, mas o que me apressa todo quando aparece ímpio é impiedade. Aquele que faz oposição ao amor, ou seja, oposição ao amor é indiferença. Aquele que só pensa nele, só no seu umbigo e não pensa no outro. E a saber, a gente está nesse mundo aqui tenebroso por causa disso, né? Porque não pensar no outro, né? Só pensa em si. O clima tá tudo zoado assim, porque um só pensa nele, não pensa no geral, né? E ímpio nada mais é isso, impiedade. Agir de forma sem pensar no outro. A saber, gente, a gente é movido aqui, a gente está nesse ambiente capitalista para você angariar capital, juntar capital, ou seja, acumular capital, você tem que tirar de algum lugar. Algum lugar vai ficar sem, né?
E muitos nem ligam para aquele lugar onde ficou sem capital. A saber que Deus nos nutriu esse planeta de muitos recursos para todos. É ou não é que o sol nasce para todos? Mas por que só alguns têm o direito de usufruir dos recursos? Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, gente, o homem, na sua capacidade racional ou irracional, para mim é mais irracional que não tem razão isso, ele prendeu os recursos que aqui Deus deu para todo mundo na razão do dinheiro. Porque ou não é? Você só pode usar os recursos que Deus deu aqui se você tiver dinheiro, não é? Você só pode consumir água se tiver dinheiro. Você só pode, enfim, usufruir dos prazeres que o recurso dá se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não tem acesso aos recursos. Privou o homem na sua capacidade racional, que é irracional, privou a maioria de usufruir dos recursos que Deus deu para todos através do dinheiro. Ou seja, não pensou no outro. Isso é ímpio, isso é impiedade, tá? Então, gente, se você tá vendo que essa conta tá gorda, tá? E você faz olho cego para isso que tá na rua, talvez você nem pense que isso é ímpio. Mas a razão dessa indiferença pode sim ser considerada impiedade, tá? Não ter amor pelo outro. Vamos lá. Por que será que Deus abomina a riqueza, né? O acúmulo de dinheiro? Vamos lá, tá. Tá, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolice. Veja, gente, todos. Então, não sou eu que estou falando, é Deus. Porque é profecia. Profecia é o falar de Deus através de um ser humano. Tá. Todos falam tolices. Nem com tudo isso desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Né? Estão sofrendo. É luta espiritual, mas a saber, Deus permitiu isso por quê? Disciplina. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os pinheiros e a erva daninha, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o Senhor. Enfim, por causa da ira do Senhor, a terra está em chamas. E o povo é como lenha para o fogo. Ou seja, o combustível é o povo. A razão do fogo é o povo. Então, por que Deus está mandando esse fogo aí? Tá, vamos trocar a palavra. Luta espiritual, tá? Por que Deus está permitindo essa luta espiritual? A razão é o povo. O povo. O que o povo tem no coração, essa é a razão. Então, gente, enquanto o povo não se tornar a imagem e semelhança de Deus, fica sossegado. Deus vai continuar com a mão estendida. Porque a única forma de chegar a Deus é Jesus Cristo, que é misericórdia. Enquanto o povo não se tornar misericordioso, ninguém segura a Deus. A mão vai ficar estendida. Vai ter luta espiritual. E a saber, gente, Deus é assim. Olha, filho, se com vara não adiantou, se com essa vara não adiantou, tá, vou pesar a mão. Ah, não adiantou? Vamos pesar mais ainda. Ah, não adiantou? Ou você acha que Deus vai facilitar para você? Não. A razão dele é que você chegue a ele, tá? E se ainda sendo
difícil não está chegando, você acha que ele vai fazer? Não, vai dificultar mais ainda. Ou qual é a lógica? Eu tenho outra lógica diferente disso. Você como pai, como você fazia? Como você faria? Se teu filho está rebelde xingando você vai deixar a disciplina e passar a mão na cabeça dele? Não, não vai. Deus também não. Tá. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanha a direita e ainda tem fome. Devora a esquerda e não se fartam. É realmente isso, gente. Sabe? O oprimido, quanta gente, essa pirâmide capitalista, cada vez que a base mais larga, né? Com a base mais, cada gente mais pobre, mais faminto, mais necessitado, né? E a pirâmide talvez mais alta, mais alta. Ou seja, ela cresce dia a dia, né? Ou seja, cada vez pessoas mais ricas, um grupo de pessoas mais ricas e um povo, e uma quantidade grande de gente mais necessitado. Sabe, esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, eu fiz de tudo que me fizeram fazer. Estudei, fiz curso, fiz tal, hoje sou formado, trabalho, mas quer saber uma realidade? Eu não sei se eu vou conseguir comprar minha casa própria. Diante de tantas dificuldades que se vê para se ter uma casa própria, o direito de moradia. Veja, gente, por que se torna difícil? Por quê? Porque o direito de moradia de um filho de Deus lhe é abstido, ou seja, lhe é reprimido. Por quê? Se Deus deu um cenário tão maravilhoso de riqueza e recursos, por quê? Porque se conectou o direito aos recursos ao dinheiro. E alguns, nem ele nem a 10ª geração vai precisar trabalhar. Enquanto muitos camelam como escravos. Ou será que não é essa a razão do capitalismo que vocês estão vendo? Tá. Manassés, tá. Abocanha a direita ainda tem fome. Devora a esquerda, não se farta, gente. O rico não se farta. Quanto mais rico quer ficar. Claro, para ficar mais rico, mais pobre só tem que ficar, né? Abocanha a direita ainda tem fome. Devora a esquerda, não se farta. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés, comer carne, me fala, quem é aquele que colabora com a sua riqueza? Na real, quem que faz o trabalho pesado, produz alguma coisa para te tirar de gerar dinheiro? É o que está lá embaixo da sua fábrica lá. E você devora ele. Mas suga dele, né? Ou não é verdade isso aí? Ou você está contribuindo com ele também? Me fala. Me fala se ele está indo no hotel, em restaurante, ou se cada vez está tendo menos poder de compra. Tudo aumentando. O salário dele como é que tá? Daí você não sabe por que você está passando essas dificuldades, angústia de morte. É porque Deus permitiu. Tá. Manassés ataca Efraim. Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Enfim, essa profecia, gente, ela continua. Mas eu vou parar aqui, né? Porque, enfim, a centralidade do assunto eu já tenho aqui para abordar, tá? E eu vou ler um salmo que faz conexão, tá? Conexão com isso que está falando aqui, né? Ou seja, profecia de Deus, Deus é único. Deus falou algo semelhante no salmo também, tá? Vamos lá.
Salmo 50. Só para dar força de valor ao que a gente já comentou aqui, né? Tá. A verdadeira adoração, afinal, quem Deus quer ver hoje? Os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Está intitulado assim o Salmo 50, a verdadeira adoração. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Enfim, você sabe que Cristo é a luz das nações, né, no sentido de que vai unir tudo através do seu princípio, o amor, né? Então, fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o Ocidente, todas nações, todos. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem o fogo devorador. Novamente, o tempo se abrevia. Novamente, estamos chegando no fundo do gargalo. Se Cristo falou, não se preocupa, Pai. Eu vim buscar todos aqueles que o Senhor me confiou. Gente, se tem gente resistindo na mão de Deus, continua. E claro, como está se abreviando o tempo do dia D. Claro, se não adiantou com essa disciplina, então pesa mais a mão de Deus. E o que se fala aqui? Desde Sião, excelência de formosura. Tá. Versículo 3. O nosso Deus vem, não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. E ao seu redor ruge grande tormenta. Rugir de leão, grande tormenta. Então, talvez uma razão do leão, grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz, congreguem os meus santos. Ou seja, se ajunta, gente. Jesus veio para unir, não para espalhar. Unir como? Pela razão de Jesus, que é misericórdia, pelo amor, né? Ou seja, ele difundindo o amor. Todo mundo cola nele pela graça do Espírito Santo. E ele junta dessa forma, pelo amor. Não importa que tipo de nação é. Se amar, une-se a Jesus, que une-se a Deus. Ele junta. Se não amar, não importa de que nação é, não se cola em Deus. O nosso Deus vem, não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. E ao seu redor ruge grande tormentar. Ele intima os céus e lá em cima, ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Enfim, vem com tudo, irmão. Vem com tudo, gente, né? Porque, intensifica. Tá chegando no fundo do gargalo, do funil lá, é turbulência, né? Para a glória do Senhor, para alcançar o objetivo de Deus, que é ter os seus perto dele. Então, se o filho está rebelde, claro, a mão dele continua estendida, né? Tá. Ele diz, versículo 5, ele diz, congregue os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Que sacrifício é agradável a Deus? Me diz. Matar animal é agradável? Não. O animal não tem nada a ver com o seu pecado, com a sua maldade, com a sua crueldade, com o seu coração duro. Sacrifício é quebrar esse orgulho, coração de pedra. Sacrifício é você levar um tapa na cara e perdoar. Isso é difícil. Isso é honroso e nobre.
É o que Jesus Cristo nos ensinou. E não tem outro caminho. Ou você vai ser imagem e semelhança de Deus como? Pagando a mesma moeda? Tá. Congregue os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio. Como é que você faz a aliança com Deus? Como é que você se torna imagem e semelhança dele? Sacrifício. Perdoando. Ou você acha que a maior dificuldade de Cristo foi qual? Me fala. Creio eu que não foi sofrer simplesmente, mas segurar a onda ali. Até no finalzinho. Até quando ele falou, pai, por que me abandonaste? Ou você acha que ele não era ser humano e como que estava o coração dele? Por que você acha que ele fala, pai, perdoa, não sabe o que faz? Para tirar essa angústia dentro dele. Sacrifício. Sacrifício é ele ser humilhado e ficar quietinho ali. Sacrifício rasgar o corpo dele inteirinho e ficar quietinho ali. Isso é sacrificioso. Muito mais do que sentir a dor. Ou o tapa que você levou lá 20 anos atrás. Por que está doendo até agora? Por que você não perdoa então? É difícil, né? Não é difícil perdoar? A dor do tapa foi facinho. A sua dificuldade maior é perdoar. Você nem lembra mais do tapa, você lembra da ofensa. Você nem lembra da dor do tapa, você lembra da ofensa. Então é difícil é perdoar. Sacrifício. Perdoe e se junte a Deus. Ele terá misericórdia dos misericordiosos, gente. Tá. Vamos lá. Parei no... Tá. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça. Justiça de Deus, misericórdia. Porque é o próprio Deus que julga. Através da misericordiosa. Misericórdia. Terei misericórdia, misericórdia. A quem não tem misericórdia, enfim. Pecou, morreu. Simplesmente assim. É esse tipo de justiça que a gente vai ver. E vê aqui já. Se você tem misericórdia, você tem paz. Se você não tem misericórdia, você está à mercê da maligno. O salário dele é a morte. É angústia, impaciência, tribulação, é tensão, nervosismo, é dor de cabeça, não consegue dormir. Enfim, tudo quanto é salário da alma, no sentir penoso da alma, né? Se você tem misericórdia, você tem paz. Que é paz, mesmo em situação difícil, você consegue dormir, ter centralidade, consegue sorrir, consegue brincar, enfim. Simplesmente assim. Quando você não tem paz, apesar de você ter tudo, não está nada bom. Pronto. Mais ou menos assim. Tá. Tá. Versículo 7. Escute, meu povo, e eu falarei ao Israel, e eu testemunharei contra você, contra Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelo holocausto que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes do seu aprisco, pois isso são meus, todos os animais do bosque, os gados, milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do monte. E são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso, como eu, a carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ação de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Enfim, no contexto em que se insere Jesus, qual é o segredo do povo de Israel? Você sabe que o povo de Israel eu matava o sacrifício para expiar pecado, era matar animal, que não tinha nada a ver com a situação e morria ali por causa do pecado daquele povo. Isso se tornou um hábito religioso e que desagradava a Deus.
Porque na verdade, primeiro, gente, Deus não queria que pecasse. Mas aquele povo deliberadamente pecava, pronto, não pecamos, vão lá matar animal. Isso aí se tornou algo abominável para Deus, sabe? Porque o sacrifício que Deus quer da gente é segurar a onda, não é pecar. Não é pecar deliberadamente e depois vai lá e mata animalzinho, que não tem nada a ver com a história, é pior ainda. Por isso, é esse Israel que Deus está falando. E como trazer para o dia de hoje? Religiosidade. Assim como isso, partiu-se um ato contrário à vontade de Deus, mas que a eles achavam que se vinculava a Deus. Religiosidade é o quê? Um ato aqui que se parametriza em doutrinas e em leis, mas que foge do agrado de Deus. Ou seja, cultua-se Deus, mas numa vã vontade, que não é a vontade de Deus. Vontade de Deus é o quê? Misericórdia. Misericórdia. Às vezes fala-se tanto de Deus, vincula-se tanto tempo a Deus, mas longe dele, que é misericórdia, amor no coração. Tão simples, Jesus Cristo explicou tão simplesmente o agrado de Deus. Considere o outro. Não se exalte, não se ache melhor que ninguém, não meça as pessoas. Não fale mal das pessoas, não julgue as pessoas, não pense mal das pessoas. Se você chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito a tribunal. É a mesma coisa que matar. Seja misericordioso. Se coloque no lugar das pessoas, perdoe. Pronto. Mas isso parece ser a última razão para a religiosidade. A religiosidade se cultua tantas características doutrinárias, estatutárias, mas esquece da misericórdia. É isso que se vincula aqui, tá? O que Deus fala? Vamos lá. Tá. Parei. Versículo 14. Ofereça sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Tá? Sacrifício de ação de graça. Ações de graça. Graça é a presença de Deus. Ações que nos levam à presença de Deus. Sacrifício que nos leva à presença de Deus, qual é? Misericórdia. O que é misericórdia? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o que? Amar vosso inimigo? Pagar o mal com o bem. Isso é misericórdia. Isso nos aproxima de Deus. Agora, precisa de muita letra para fazer isso? Não. Só precisa de intenção. Intenção, gente, de ser bom. O que você precisa para ser bom? Você precisa ter intenção de ser bom, primeira coisa. Não precisa estudar, não. Como é que faz para ser bom? Primeiro você tem que ter intenção. Tem que vir de dentro para fora. Tá. Ofereça sacrifício de ações de graça, ações que se aproximam de Deus, e cumpra o seu voto para com o Altíssimo. Voto, eu sou de Deus. Faça de Deus então faz isso então. Ofereça sacrifício de ações de graça, ou seja, ações que te aproximam de Deus, ações de misericórdia. Aí você será de Deus. Sim, aí você será filho de Deus. Assim você será a imagem e semelhança de Deus. Assim você dará filhos para Deus. Tá. 15, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, claro. Uma vez que você se aproximou de Deus, uma vez que você entendeu a razão de Deus, a disciplina sobre você, aqueles tapas que estavam dando em você e você perdoou, uma vez que você entendeu que a razão daqueles tapas que está dando em você é você perdoar, uma vez que você entendeu aquela injustiça que você estava
sendo oprimido era você perdoar. Uma vez que você entendeu sobre aquela humilhação, aquele desprezo, aquela privação que você estava sofrendo, a razão era perdoar, pronto. Caiu a ficha. Pronto. Você viu uma grande luz, viu uma grande, você não está mais cego não. Tá, o que Deus faz? Ó, invoque-me então, invoque-me no dia, daí Deus responde. Deus revela a face aos humildes, tá? Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. E como é que fica humilde? Perdoando, principalmente. Mas ao ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina, se você é reprimido e se mantém orgulhoso e quer devolver o mal com o próprio mal, que adianta? Se você odeia a disciplina, se você não quer ser disciplinado, ou seja, isso aqui é luta espiritual, tem que repreender. Isso aqui é luta espiritual. Se você não perdoa, se você não ama, que adianta? Repreender o que se é permissão de Deus? Você tem que aprender com aquilo. Ou será que Deus perdeu o controle? Será que Deus precisa do ser para tirar isso? É Deus que tira. Deus põe, Ele tira. Se você caiu a ficha e entender que é para você perdoar, para você se tornar humilde, Deus tira facilmente. Mas se você ficar lutando com o próprio braço, vai continuar lá. E a mão de Deus continua estendida. Mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter no lábio a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, rejeita o que Jesus falou. Se você rejeita os princípios de Jesus, que é a misericórdia, que é o amor, que é a consideração do outro, que não é a indiferença. Se vê um ladrão, você se torna... Opa, apagou isso. Ligar a luz aqui. Tá. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros você se associa. Ladrão, aquele que rouba a alma de Deus. Ladrão, aquele que fala mentira. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Igualmente, eu falei anteriormente. Senta-se para falar contra seu irmão. Ou seja, fala de Deus, mas sem a razão de Deus. Tá? Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Enfim, sabe? Inimizades dentro das igrejas. De onde vem isso, gente? É de Deus? Não, não é. Panelinha, é de Deus? Não é. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Mas agora eu responderei e porei tudo à sua vista. Pronto. Tá aqui, ó. Ou não caiu a ficha ainda? A mão de Deus precisa estar estendida ainda. Seja misericordioso. Deus tira essa mão pesada de você. Considerem, pois, nisso vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace. Deus está falando isso, gente. Deus está falando isso. Não é o inimigo que está falando isso, não. Ó, claro, ele permite o inimigo fazer isso, mas quem é a autoridade é de Deus. Ó, considerem, pois, nisto, vocês se esquecem de Deus, para que eu não os despedace. Ó, considerem, pois, nisso, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a sua salvação. Enfim, misericórdia, gente. Tenha misericórdia, faça aquilo e viva como Jesus viveu. Pronto, fica tudo certo. Se não, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro caminho que nos leva à vida. Se não, a mão de Deus continua estendida. Né? Vou fazer uma oração aqui para terminar. Né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Pai,
porque de fato podemos ver Tu em tudo, Tua disciplina para nos voltarmos a Ti, Tua imensa paciência conosco, nos dando chance, chance, chance. Olha, 90, 50, 60, 70 anos de chance. Sim, glórias a Ti, que sim, podemos chamar de bom, sim. Porque, sim, podemos sim conferir que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, até mesmo a disciplina. Se realmente eu sou predestinado a ir contigo, até a disciplina coopera para me aproximar de ti. Se a minha verdade é te amar, até a disciplina coopera para que eu me aproxime de ti. Glórias a ti, Pai, porque podemos afirmar sim que tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom. Independente se estamos sofrendo hoje, o teu propósito é bom. É para a tua glória, é para alcançar o teu objetivo, para estarmos contigo como filho perto de um pai, em paz, usufruindo o teu reino, teu reino de glória e de paz, ó Deus. Glórias a ti que tudo faz, Senhor. Tudo permites para a tua glória, para alcançar o teu objetivo, que é estar teus filhos perto de ti. E quão ruim, Senhor, é ter um filhinho longe do seu pai. Quão ruim, Senhor, estar longe do pai. Uma criança de 2 anos a saber que nosso conhecimento é muito, muito inferior ao teu. Assim como numa criança de 2 anos inferior do seu pai. Quão é ruim. Ou seja, quando nós somos totalmente dependentes de ti, assim como uma criança de 2 anos é totalmente dependente do seu pai. Quão ruim é uma criança de 2 anos estar longe do seu pai. E quão ruim é nós, teus filhos, estar longe de ti, Senhor. Sim, por isso tudo, toda a disciplina é bem-vinda, Senhor, para nos aproximar de ti. Ainda que doa, Senhor, ainda que o tapa no rosto doa, ainda que a opressão, que a injustiça doa, mas é bem-vindo para nos aproximar de ti, ó Deus. Ou será que estou falando coisa banal? Ou será que não condiz com aquilo que nós lemos aqui? Com a sua realidade, ó Deus, de nos trazer próximo de ti. Haja visto se for por nossa própria vontade, nós não nos tornamos misericordiosos e sim ímpios, indiferentes com os outros. Glórias a ti, que tudo age benignamente, até mesmo na nossa dor, ó Deus. Tu vê coisas boas nela. Glórias a ti, Senhor, nós te adoramos, Pai, em testemunho, ó Deus, de que a crueldade está muito grande. Pai, em testemunho, ó Deus, de que devido à crueldade, muitos dos teus filhos não conseguem ver essa luz. Diante de tamanha opressão, tamanha aflição, não consegue pagar o mal com o bem. Em testemunho que somente com a graça do teu Santo Espírito conseguiremos ver a luz, ou seja, pagar o mal com o bem. Em testemunho que a tua igreja está desolada, está como que cega, não conseguindo ver a razão da misericórdia. Está todo o tempo, é luta espiritual, oprimida, assombrada, atribulada. E sem a graça do teu Santo Espírito não conseguirá ver a luz. Em testemunho, ó Deus, a profecia de Joel, que uma vez que a tua igreja estivesse assim, desolada, oprimida, assombrada, atribulada, enfim, como ossos secos. Um cemitério de ossos secos. O Senhor mandaria o teu Santo Espírito para avivar essa igreja, para trazer vida a essa igreja. Em testemunho que tudo se confere, tudo se cumpre assim, Pai, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus, se é do teu querer, ó Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que se cumpra essa profecia de Joel e que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra
reavivar os seus, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Venha, Senhor, que Cristo, assim como mesmo sabemos que viria antes do tempo, que senão nem aqueles que eram para ser salvos salvariam se não viesse, que ele viria em espírito, porque assim como foi, ele virá, e foi em espírito, assim se cumpra, que Jesus Cristo, o Salvador, venha salvar os seus. A luz, a grande luz, venha resplandecer para que possamos ver a sua verdade, a misericórdia, Deus, para que possamos saber e conseguir perdoar. Que Cristo venha pela graça do Espírito Santo salvar os seus, buscar os seus, Senhor. Porque isso aqui, Senhor, se assim não for, não tem jeito, Senhor. Ou como que faremos? Se do jeito que está, do jeito anterior já era impossível para o homem, do jeito que está, como é que será para o homem? Se não for a graça do teu Santo Espírito, Deus, somente pela graça do Santo Espírito, Senhor, podemos, Senhor, ver a luz, a verdade, Senhor. Assim eu profetizo, em nome de Jesus, que se cumpra, se for do teu querer, a profecia de Joel, que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra para avivar a tua igreja, esse vale de ossos secos, ó Deus. Amém. Em testemunho com Romanos 8, 26, que o Espírito Santo ora em nós quando não sabemos o que orar. Ora em gemidos inexprimíveis, né? Clama aqui ao Pai. Eu aqui não sei, aqueles que estão orando conosco, o que eles necessitam. Clama aqui ao Pai, em nome de Jesus, que a graça do teu Santo Espírito, a presença do teu Santo Espírito, ore em mim, por gemidos inexprimíveis que eu irei proferir aqui para esses aqui. Que sejas o próprio Deus, o teu Pai, tu que é predestinado a ser filho dele, o teu Pai orando por ti, o teu Pai que todo o tempo da tua vida teve ti perto de ti, ainda que você sabe que está sozinho. A Sagrada Escritura não fala que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho no ventre, do seu ventre, abandone seu filho, Deus nunca abandonará um filho dele. Então, o teu Pai, quando você achava que não teria mais saída, não teria um dia de amanhã mais, e realmente por você não teria mesmo, o teu Pai enxugou as tuas lágrimas, pegou você no colo e te trouxe até aqui. Ou seja, te permitiu estar aqui, porque o teu Pai te ajudou em muitas lutas. Clama a este, pela graça do Espírito Santo, que vem orar em mim por você, sendo que nem eu e nem você mesmo sabe o que você precisa. Somente Ele verdadeiramente sabe o que você precisa. Tá? Então clama ao seu Pai, pela graça, ao Deus vivo de Israel, que vem orar em mim pela graça do Espírito Santo, que irei proferir aqui em gemidos inexprimíveis em testemunha ao Romanos 8, 26, que o Espírito Santo ora quando não sabemos o que orar em gemidos inexprimíveis. Tá? Amém. Noreme kandoshnia kamoria tola didi keloralata. Kamena tashri karorolero tingena namena sleti kaldish yurolot. Menorlara taria tekeshlara menote yakandono morush. Yana magalura da tshyoror kananotolas. Nemena toleriotosh nakalon. Nina teshnut. Jana manon latai kash. Nyon men lamina tash lenia karat. Ja, niro menon darshnon relana tok. Dan tishur minonanonan. Demi hamash nantereloros. Juror miranda dati neketich. Iniminish nakalero dati. Durmino hamashinot. Nahme kaminash nielorela. Hame kamanur lantandu imiga minatalara. Shit amelo handurgeros. Ishwalaha ikinanor minat naik. Tirat ish nilit nurlamatun nekalas jeladat nos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.